vamos tratar de um tema muito especial: salário de benefício. Professora, salário de benefício seria o valor do benefício? Não. Salário de benefício é um valor, sim, que vai ser calculado, que vai ser apurado para, então, aplicar sobre ele um percentual para achar realmente o valor do benefício. Então, o salário de benefício é a base de cálculo da renda mensal de vários benefícios de prestação continuada da Previdência Social. E é sobre esse salário de benefício, como calcular, né? Quais são as implicações, o que entrar no cálculo, é que nós vamos falar. A Lei 8.213 trata no seu artigo 28, tá? No seu artigo 28, que o valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário família e o salário maternidade, será calculado com base no salário de benefício. Então, esse valor do benefício, ele vai ser calculado, né, com base no quê? No salário de benefício, exceto, segundo a lei, o salário maternidade e o salário família. Mas o decreto 3.048, já com a redação nova de 2020, está até melhor. Olha, salário de benefício é o valor básico utilizado para o cálculo da renda mensal dos benefícios de prestação continuada, inclusive aqueles regidos por normas especiais, exceto salário família, a pensão por morte, o salário maternidade, o auxílio reclusão e os demais benefícios previstos em legislação especial. Ora, aqui ele está incluindo quem? A pensão por morte, o auxílio reclusão e algum outro benefício que tenha, né, que seja previsto numa legislação especial, porque aí não vai utilizar o salário de benefício. Então, eu posso concluir que salário de benefício é o valor básico, um valor X, utilizado para o cálculo da renda mensal dos benefícios de prestação continuada, exceto salário família, pensão por morte, salário maternidade, auxílio reclusão e benefícios previstos em legislação especial, para ser, sim, bem de acordo com o que dispõe o decreto da Previdência Social. Pois bem, então é um valor. Se é um valor, como calcular esse salário de benefício? Nós vamos estudar, mas não precisam se preocupar que na sua prova não virá uma questão para você calcular 2.000, 1.000, 3.000. Mas vai poder trazer o raciocínio disso. Como que é feito o cálculo do salário de benefício? Quais são as implicações? Tá? E eu vou bater mais firme nesse tema, porque nos anos de 2020, 19, final de 19, 2020 e 2021, nós tivemos muitas questões que trouxeram esse tema para a prova. Então, está me demonstrando que o examinador agora agarrou nesse salário de benefício. Com a reforma da Previdência Social, o salário de benefício, a forma de cálculo dos benefícios mudou. Então, eu não posso estudar salário de benefício pela Lei 8.213. Eu tenho que estudar pelo decreto, porque para eu estar de acordo com a reforma da Previdência Social.
Então, veja só, o artigo 32 do decreto 3.048, ele traz como que se calcula, né, se apura o valor do salário de benefício. Veja, artigo 32 do decreto, o salário de benefício a ser utilizado para o cálculo dos benefícios de que trata este regulamento, inclusive aqueles previstos em acordo internacional, consiste no resultado da média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para as contribuições a regime próprio de previdência social ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que trata os artigos 42 e 142 da Constituição. Considerados para concessão do benefício. Então, média aritmética simples do salário de contribuição, considerados para concessão do benefício. Atualizados monetariamente. Tá. Correspondentes a 100% do período contributivo, desde a competência julho de 94 ou desde o início da contribuição, se posterior a essa competência. Olha, esse valor que nós temos que achar, ele vai ser resultado de quê? Da média aritmética dos salários de contribuição. Tá? Por que está aqui? Remunerações do servidor ao regime próprio ou contribuições para a inatividade dos militares. Porque lá também, né, nós vamos, em determinados casos, fazer esse cálculo. Ou então, servidores ou militares que migraram para o regime geral, trouxeram o seu tempo de contribuição para o regime geral, nós vamos ter que utilizar aquelas remunerações também. Então, veja, média aritmética simples dos salários de contribuição atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo. É aí que mora o perigo. Porque quem estudou antes da reforma não era desse jeito. Então, agora pega todos os salários de contribuição. A partir de quando? A partir de julho de 94. Ou, se o segurado nem tinha iniciado as suas contribuições, começou a contribuir mais tarde, a partir do início das contribuições. Então, aquela média, o resultado dessa média é o que a gente encontra, é o valor básico, é o salário de benefício. Tá? É o salário de benefício, que trazido pela reforma, né, dessa maneira. Então, é aqui, ó, 100% do período contributivo. Sim. Mas, olha, o valor do salário de benefício não será inferior a um salário mínimo, nem superior, olha, não pode ser inferior a um salário mínimo, nem superior a quê? Ao teto. Nem superior ao teto do regime geral. Então, eu tenho que não será superior ao limite máximo do salário de contribuição na data do início do benefício. Quando se apura essa média aritmética, né, e der um valor de R$1.000, vai ter que ir para um salário mínimo. Quando apura um valor que está acima do limite máximo de salário de contribuição, fica no limite máximo. Então, não pode ser menor que um salário mínimo e nem maior do que o teto, né, do que o limite máximo estabelecido para os salários de contribuição do regime geral. Pois bem, serão considerados para o cálculo do salário de benefício
os ganhos habituais do segurado, empregado a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, olha só, sobre os quais tenha incidido contribuição previdenciária, exceto o 13º salário. Então, todas aquelas remunerações, todas aquelas ganhos do segurado que tiveram incidência da contribuição previdenciária vão entrar no cálculo dessa média, menos, exceto, salvo o 13º salário. O 13º salário, ele é sim salário de contribuição. Ele tem incidência da contribuição previdenciária, mas ele não integra o cálculo do salário de benefício. E aqui, mais uma vez, vem, olha, exceto o 13º salário. Mas tem uma outra observação. Observado o disposto no artigo 19E do decreto. Olha, os salários de contribuição inferiores a um salário mínimo, naquela ou na outra competência, não vão entrar no cálculo. Não vão entrar no cálculo do salário de benefício. Então, para fins de cálculo dos benefícios, não se utilizam, não se pegam as contribuições que têm salário de contribuição inferiores a um salário mínimo. Parágrafo 15. No cálculo do salário de benefício, serão considerados os salários de contribuição vertidos para o regime próprio de previdência social de segurado oriundo desse regime, após a afiliação ao regime geral de previdência social, de acordo com o disposto no artigo 214. Ora, se eu peço exoneração e passo a trazer e trago o tempo de contribuição do regime próprio, aqueles salários de contribuição serão utilizados após a minha filiação ao regime geral. 18. Para fins do cálculo da renda mensal inicial teórica dos benefícios por totalização, no âmbito dos acordos internacionais, serão considerados os tempos de contribuição para a Previdência Social brasileira e para a do país acordante, observado o disposto no parágrafo 9º. É porque nós temos os chamados benefícios por totalização, onde vão ser utilizados tempos de contribuição feito em outro regime, no exterior, com outro país, e aqui. Mas esses benefícios são benefícios por acordo internacional. Então, veja, o tempo de contribuição do país acordante com o tempo de contribuição da Previdência brasileira. Então, vão ser considerados esses tempos de contribuição. E aí, eu preciso ficar me preocupando do acordo internacional A ou B, Brasil com Portugal, Brasil com Bolívia. Não, só precisa saber disso. Se for um benefício por totalização, porque aí eu tenho aí participação da Previdência do exterior com a Previdência brasileira, vão ser utilizados os tempos do país acordante e também no Brasil. Então, veja só, salário de benefício é o valor básico utilizado para se achar a renda mensal do benefício, para se achar o valor do benefício. E ele consiste na média aritmética simples dos salários de contribuição, correspondente a 100% do período contributivo. 100% do período contributivo. Esse período básico de cálculo, esse período contributivo, ele é contado a partir da competência julho de 94. Ou então, a partir do início das contribuições daquele segurado, se ele ainda não iniciou, até julho de 94. Certíssimo? Então, faça essa média. Tá bom. Esse valor do benefício
do salário de benefício não pode superar o teto do salário de contribuição e nem ser menor do que um salário mínimo. Inclusive, aqueles salários de contribuição na competência que não tem valor igual ou maior que o salário mínimo, ele não será computado. Tá? Ele não será computado. A não ser que o segurado faça ajustes e chegue naquela competência com contribuição sobre um salário mínimo. Bom? Então, eu tenho aqui a forma, como eu vou fazer a média aritmética. Só que eu também tenho que tratar para vocês das atividades concomitantes. Sim. Olha, muitas vezes a pessoa exerce mais de uma atividade abrangida pelo regime geral de previdência social. Nós sabemos disso, né? E ela vai contribuir em relação a cada uma delas, observado o limite máximo do salário de contribuição. Quando isso ocorre, exercer mais de uma atividade de forma concomitante, para o cálculo do salário de benefício, que é a média lá do salário de contribuição, nessas atividades, como é mais de uma, vão ser somado primeiro os salários de contribuição. Veja, o salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo. Aí vem o decreto. O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito ou no período básico de cálculo, observado o disposto no artigo 32, né? Porque o artigo 32 diz o quê? Que ele não poderá ter um valor no cálculo menor que o salário mínimo, né? E maior que o teto. Em compensação, aquelas competências que têm salário de contribuição menor não entram no cálculo, né? Então, aqui, ó, se A prestou-se empregado em B e também em C, vamos colocar aqui um técnico de enfermagem com 2 vínculos empregatícios. Olha, em B, ele recebe R$3.000. A, R$2.500. Desculpa, em C, R$2.500. Olha, A exerce as duas atividades no mesmo período, concomitantemente. Quando ela for fazer o cálculo do seu salário de benefício, nas competências, nós vamos ter que somar aqueles valores, aqueles salários de contribuição que serviram de base para a contribuição previdenciária. Então, veja, o salário de contribuição dela vai ser de A, R$5.500. Depois vão somando. Aí depois deixou de exercer concomitantemente. Aí fica só com o salário de contribuição da atividade que ele estiver exercendo. Mas há possibilidade de somar. Sim, agora veja. Do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes. Porque pode ser que A trabalhe para B e para C. Só que A lhe paga R$10.000. C, R$5.000. Se A avisar para C que trabalha para B e tem uma remuneração de R$10.000, C não vai fazer desconto nenhum de contribuição do seu empregado. Por quê? Porque lá em B, ele já estourou o teto máximo do salário de contribuição. Então, fica só lá.
Eu não vou somar aqui como salário de contribuição. Com licença, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lac. Inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido os seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lac Concurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais no nosso curso completaço pré-edital para o INSS. Valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. E nós temos uma promoção. Essa promoção aqui, até o dia 3/6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00, né? Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar aí a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lac falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tá? Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento. Lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30,00. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito. Inclusive, no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso. 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício. Eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.